valor de São Juvenil? Não é possível. Então, a 396 também vai ter que ser revista, é uma legislação muito complicada, essa ideia que foi tida aqui é boa, mas não funciona, as pessoas não conseguem utilizar essa lei, tá? Mas o grande avanço foi ter um anexo com os padrões individualizados, tá certo? O enquadramento, tá vendo? Aqui tem todas as diretrizes, tem que fazer caracterização hidrogeológica, hidrogeoquímica, tem muita coisa que ser feita, que tem a ver com todo o pessoal que trabalha com áreas contaminadas, os geólogos, etc. Poderia ter um avanço muito melhor nessa lei, eu acho que ela precisa ser conversada de novo, tá? E eu entendo muito pouco dessa parte para poder oferecer qualquer tipo de sugestão. Mas nós decidimos que cada trecho de aquífero ia ter suas características hidrogeológicas, então, definidas, e a gente ia definir e selecionar parâmetros desta tabela aqui. A gente não vai fazer todas. Qual que era a ideia aqui? Era a gente selecionar parâmetros, tá? Parâmetros que eram relevantes para aquela região, tá certo? E parâmetros de motivação antrópica, etc. Claro, benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno estão em geral por conta dos postos de gasolina, e montar os padrões para cada uma das classes. Então, essa foi uma ideia que teve, mas eu duvido que o enquadramento de águas subterrâneas esteja sendo feito até onde eu sei. Pode ser que eu esteja muito errada e vocês me corrijam se for o caso. Mas eu acho que a CONAMA 396, do ponto de vista de funcionalidade, ela é muito complexa, ela requer muitos atores, muito conhecimento por trás, e o que eu sinto que é mais interessante foi o fato de abrir a porta para que a gente coloque, então, anexos com usos específicos da água, que é o que a gente está querendo fazer agora na 357, tá? E aí, se você pensar na gestão da qualidade da água subterrânea, com a mesma ideia, não é, que a gente teve lá para 357, também tudo começa no Comitê de Bacias, tem que ser feito um enquadramento dessas unidades de água subterrânea, que até hoje ninguém me explicou muito bem como é que a gente precisa, porque trecho de rio é fácil, né, daqui a aqui, mas nesses aquíferos eu sei que tem que delimitar, verificar a condição de qualidade. Se tiver em conformidade com a classe que a gente escolheu para o enquadramento, a gente tem que monitorar a água e tem que monitorar o solo ou controlar a disposição dos resíduos no solo, porque a principal fonte de contaminação agora da água subterrânea não são mais os efluentes líquidos que vão para os rios, mas são os resíduos no solo. E vocês vão de concordar comigo que tem aqui uma interação muito forte com a agricultura, né? Que acaba colocando muitos agrotóxicos e outras substâncias que percolam e acabam contaminando a água e o solo. Então, como é que eu controlo tudo isso? É muito complexo, né? Mas, de qualquer forma, existe a CONAMA Solo, né? Que pressupõe, então, que a qualidade do solo também vai ter que ser mantida, e está tudo, então, interrelacionado com a questão da qualidade da água subterrânea. Eu acho que muito precisa ser feito ainda nessa questão. Sugiro que vocês chamem alguém da CETESB, se vocês têm interesse, alguém para falar um pouco desse assunto, para falar um pouco do que está sendo feito nos relatórios de qualidade, perguntar sobre enquadramento. Eu não sei, talvez vocês sejam as pessoas que saibam sobre enquadramento de água subterrânea, que eu sei muito pouco, tá certo? Então, peço desculpas de não poder dar muitas explicações e detalhes, mas eu acredito que a minha ideia era só fazer com que vocês percebam que a 357, que a 396 é meio que irmã da 357, que tentou inovar em muitas outras coisas, mas que ainda tem muitos desafios para serem implantados, tá? E é isso, então, deixa eu ver se eu falei, não. Então, vamos voltar para a pergunta, né, acho que é Clodoaldo, não sei, qual que é a grande pergunta aqui? Né? Qual que é a pergunta? O que diz a portaria? A portaria dizia assim, ó, que elas tinham que fazer água bruta em cada ponto de captação,
para uma gestão preventiva do risco. Está dizendo que eu tenho que atender CONAMA 357 ou 396? Onde está escrito isso? Eu não consigo entender qual é a lógica disso. Porque a 357, ela é para classificação de água. Quem faz o monitoramento define as classes de água para o enquadramento. Quem faz o monitoramento é o poder público, tá certo? Agora, se a empresa de água que usufrui daquela água gostaria e deve contribuir com o poder público e fazer um monitoramento da água bruta com vistas a 357, né, de acordo com o seu enquadramento, muito obrigada. O meio ambiente agradece e esses dados poderiam ser somados ao monitoramento de água, por exemplo, da CETESB, né? Eu não sei se isso é feito, mas isso seria maravilhoso, porque quanto dado que a empresa não está gerando, né? Uma empresa, uma ETA, quando ela olha para o corpo de água e analisa em relação ao fenômeno de água bruta. Ela pode fazer isso, mas isso é uma contribuição que ela tem, até para ela prever o futuro, para ela pensar se ela vai ter que melhorar e mudar os investimentos dela no futuro, etc. Mas, do ponto de vista do que diz qualidade de água de beber, a gente olha para a água bruta para fazer uma gestão preventiva do risco, certo? Então, eu acho que eu não preciso responder a pergunta que foi feita. Não tem nada a ver o que está escrito no artigo 42 com atender a CONAMA, seja ela qual for. Não tem a ver. Nem poderia ter, porque são ferramentas diferentes. Agora, como é que eu faço para fazer a gestão preventiva do risco? Então, essa é uma questão que eu quero falar um pouquinho, mas antes eu quero saber se vocês concordam comigo, que concordam com a afirmação até do Clodoaldo, eu não tenho que atender a CONAMA, atender a condição de qualidade da CONAMA, da classificação específica ali do meu rio, né, onde ele está enquadrado, para fazer o tratamento da minha água. Não, eu tenho que olhar para os parâmetros relevantes. E qual é o meu serviço? Servir água que não ofereça risco à saúde. Esse é o meu objetivo. Mas vocês vão falar, ufa, que beleza, boa notícia que a professora está nos dando. Eu não preciso atender, o cobre não precisa ser 9, não é? Para que eu possa tratar a minha água, etc, etc. Mas eu não posso só ficar olhando para a portaria 888. Eu tenho que olhar para a qualidade da água bruta, que é a minha matéria-prima. E pode ser que lá tenham outros contaminantes específicos da minha bacia. Gente, presta atenção, porque isso é a parte mais importante. Eu tenho que olhar para o meu manancial. Independente do que se ele está enquadrado na classe 1, 2, 3 ou 4. Eu tenho que olhar para o meu manancial. Saber quais são os meus compostos prioritários. Verificar se todos eles constam da portaria. E se não constam, meus amores, vocês vão ter que fazer a sua própria listinha de parâmetros para garantir que a sua água não ofereça risco à saúde. Gente, isso é o que está escrito na portaria. A portaria diz assim, a água tem que atender a portaria. Ou seja, a lista de parâmetros é não oferecer risco à saúde. Então, o olhar para a água bruta de cada um, se aí quem está me ouvindo, você tem uma ETA? Tem. Você vai ter que olhar para essa água bruta como a sua matéria-prima e o que é que tem nela. E me mostrar o que tem nela. E você vai falar assim, eu vou fazer só a lista da 888. Ninguém vai saber o que tem nela. Sei sim, porque se eu sei que tem uma indústria específica ali que produz um plastificante e lança ali no seu manancial, é óbvio que isso é um fator de risco. E esse fator de risco ali vai ter que ser analisado, não é? Isso é algo que chama a minha atenção. É um fator de possível, certo? Vai ser o quê? Um perigo que eu tenho que analisar. Então, eu preciso adicionar parâmetros caso eu tenha um manancial que está sendo influenciado por um
um contaminante ou um grupo de contaminantes específicos que eu sei que podem causar problema para a saúde humana. Isso, eu vou fazer agora essa pergunta e eu quero no chat uma resposta. Como se chama isso que eu acabei de falar? É uma sigla e tem 3 letras. Ah, Danilo, tá vendo? Maravilhoso. PSA, gente. Isso é o PSA. Então, o que eu queria nessa palestra? Eu queria mostrar para vocês que nós estamos falando nós estamos falando de segurança de água, nós estamos falando de pessoas saudáveis, nós estamos falando de vocês que estão ali na ETA, que só se preocupam com a portaria, tá acima, tá abaixo, vocês têm que ir subir uma escadinha. Moçada, peraí, quem está bebendo essa água? É uma cidade, são milhares de pessoas, no mínimo. Eu tenho que garantir que essas pessoas fiquem bem e que a geração futura fique bem. Então, vamos olhar de forma holística para o meu material de consumo, não é? Tenta fazer um queijo com um leite que já está todo talhado, que já está estragado. Para fazer o queijo, vê se está certo. Não está certo, não é? Então, gente, o que eu penso? Que qual é a interação que tem a ver com a CONAMA com a portaria, né? A CONAMA é uma ferramenta de gestão. Ela serve para salvaguardar, ela tenta, né, dar as ferramentas para salvaguardar a qualidade da água do Brasil, para que todas pudessem ser classe 1 e eu pudesse fazer todos os usos da água feliz e fogosa. Isso é o grande objetivo maior. Mas, infelizmente, a gente está longe disso, mas é para isso que ela foi inventada, né? E ela também garante a qualidade de água para beber, mas ela garante a qualidade da água para todos os outros usos da água, tá certo? E o olhar que eu entendo que a gente tem que ter na ETA, se eu fosse gerente de uma ETA, eu faria sim a CONAMA 357 completa, de acordo com a classe de enquadramento do meu rio, forneceria esses dados para o monitoramento, inclusive publicamente para a sociedade, saber se ela pode pegar aquela água e irrigar o alface dela, se tiver tudo abaixo da classe 1. Olha que serviço público importante, que a ETA pode prover, porque a ETA tem capacidade analítica, né, grande, principalmente em cidades menores. E também olharia para o meu entorno, veria quais são as substâncias mais importantes. Não, olha, eu acho que de acordo com as fontes de poluição que eu tenho, as características geológicas, a portaria 888, ela atende às minhas expectativas, atende às minhas necessidades. Então, eu vou monitorar para aqueles valores e para aquelas substâncias químicas. Mas se tiver outras a mais, eu vou calcular os critérios de potabilidade e vou ter a minha listinha de segurança, que é a listinha que vai estar no plano de segurança da água. Isso é o plano de segurança da água do ponto de vista químico, tá certo? É olhar para o seu manancial e garantir que aquela água que sai não ofereça risco à saúde das pessoas que estão consumindo, tá? Então, era isso que eu queria. Eu já vou abrir para as perguntas, né, ou para as considerações. Gostaria que vocês, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre CONAMA, esse livrinho aqui a gente fez muitos anos atrás, em 2009, mas ainda está valendo. Ele foi feito porque é tão difícil de entender a lógica, né, da CONAMA 357. A gente fez esse livrinho aí, é uma pequena cartilha, está disponível online. Para saber mais sobre critérios de potabilidade, tudo que a gente conversou, tem esse livro de potabilidade, né? Um canalzinho de YouTube, tá? Que é o canal, é só pôr YouTube Gisela Umbuzeiro, vocês vão ver, tem várias aulas, várias provocações, muita coisa bacana. E eu vou colocar aqui no chat 2 links, em alguns minutos, 2 links de 2 papers, um esse da CETESB, que eu falei para vocês, que é sobre a comparação dos diferentes critérios de potabilidade. E o outro é um paperzinho que eu escrevi para uma revista, até aí da região do interior, que fala o segredo da água potável, onde eu tento mostrar essa importância, né, de olhar
para a qualidade da nossa água e ver a responsabilidade que cada empresa de saneamento tem, porque ela não é só a empresa que produz água, normalmente é a empresa do saneamento. Então, ela tem dupla cidadania, vamos dizer assim. Ela tem obrigação de manter a qualidade daquele seu corpo receptor, daquele corpo receptor, em função do enquadramento do rio. E depois ela vai lá e cata a água e trata. Ou seja, em algum momento as coisas estão todas conectadas, não é? Então, uma empresa que produz água e produz esgoto, ela tem uma obrigação, sim, de conhecer a qualidade do rio que ela lança e a qualidade do rio que ela capta, cada um com o seu objetivo específico. Tá bem? Então, era isso. Muitíssimo obrigada por tudo. E eu fico aí aberta, a gente ainda tem alguns minutos, fico aberta para o que vocês quiserem perguntar. Mesmo perguntas bestas. Só não é bom perguntas muito específicas, porque eu não entendo de detalhe. Vamos pensar no todo, né? Angústias, o que vocês quiserem colocar. É isso aí. Obrigada, Gisela. Foi excelente, foi uma aula e claríssimo, né? E levantou muitas questões aqui, então acho que deve ter gente aqui com algumas perguntas, depois a gente encerra aqui e faz os encaminhamentos. Você fez algumas propostas, né, na tua fala, e eu queria conduzir essas propostas para que a gente possa realmente, né, trazer aí discussões, melhoria, e mais que isso, né, Gisela, é aquela questão, né, olhar o risco, né? Não tem jeito. Eu sempre falo, viu? Eu não sei quem vai falar aqui, mas eu falo, viu, Gisela, que o sistema de abastecimento de água tem que ter uma área de gestão de risco, né? Porque não é só olhar a portaria se está dentro, está fora, é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. E você trouxe a tua fala aqui, muito, muito importante, emblemática. Mas só para mim não cortar, né, que a gente tem a questão dos debates, quem é que, eu não consigo ver aqui, quem é que levantou a mão, que quer fazer alguma pergunta? Tem alguém? Eu acho que a Sara pediu a palavra há um tempinho. Sara? Ó, vamos lá. Você estava escutando, eu estava notando algumas coisas. E aí a gente viu algumas questões. Por exemplo, para o monitoramento da água subterrânea e superficial, né? A vigilância sanitária e a Secretaria de Saneamento analisam a portaria 888, no caso, né? Quem acompanha isso é a vigilância sanitária municipal. Porém, para a desidentificação de animais e irrigação, qual órgão deveria fazer o controle e a fiscalização dessa água que é consumida? Porque eu vejo que não há ninguém que controla isso. Eu vou colocar aquele emoji. Não sei. Teoricamente, não sei. Na verdade, é a própria saúde, né? Mas é a agricultura, né? Exato, mas a irrigação não, seria a agricultura. Mas porque assim, na prática, eu não vejo isso sendo aplicado. Nem é aplicado. Por isso, de acordo com o conhecimento que eu tenho, né, com as vivências que eu já tive, isso não é aplicado. Ninguém nunca fez uma análise de água para saber se a desedentificação de animais estava de acordo com alguma legislação ou não. E muito pelo contrário, normalmente a água que é distribuída para os animais, que é feita para irrigação, enfim, que é captada para irrigação, elas não passam por nenhum tipo de controle de qualidade. Mas eu acho que passam sim, viu, Tara? Mas aí não é a gente que faz, é a questão dos produtos, do animal em si, da vigilância da produção de animal. Tem sim, e qualidade de água é super importante, porque eu estou falando de químicos, mas imagina microbiológicos, entendeu? Então, existe várias regras, é que eu, Gisela, não sei, mas tem, tá? Por isso mesmo que o CONAMA, por isso que a beleza do CONAMA 357, de ser de múltiplos usos, você está ganhando de brinde essa proteção, entendeu, Sara? Porque não tem como multar, você vai multar quem? Se estiver cheio de agrotóxico que veio do uso indiscriminado de plantações, quem que você quer que eu multe? Vou lá bater na porta do agricultor? Entendeu? Esse conceito, comando e controle, não vai valer, entendeu? Então, mas tem sim, tem órgãos, com certeza, que cuidam disso, que cuidam de qualidade de produtos animais, mas isso a gente precisaria saber. E são eles que poderiam nos ajudar com esses valores, né? Tá bom? Tá, obrigada. Ok, mais alguma pergunta? O Igor.
Opa! Oi, professora. Muito obrigado aí pelas colocações, acho que foi uma apresentação muito boa, me atiçou aqui em várias questões que eu vou me aprofundar. Eu fiquei com uma dúvida no começo, lá quando você comentou sobre, nessa revisão que está sendo feita da 357, a CONAMA 430 retornar para a 357. Né? Qual que seria o ponto, assim? Eu não entendi bem, assim, qual é a discussão que tem em relação a, tipo, seria mais para a gente ter uma legislação só em vez de duas, ou existe mais alguma... Não, ela ficou truncada, porque os parâmetros... Porque assim, ó, Igor, era legal se você for lá depois no YouTube e assiste essa aula mesmo mais ampla, porque o que acontece? Quando você tem um padrão de lançamento, ele é uma parte do controle de efluente. Qual é o padrão de lançamento? Ele é baseado em tecnologia e ele é definido não por classe, por nada. Não importa a qualidade do rio, ele é o mínimo que uma indústria tem que ter para lançar no rio. Ele é base tecnológica. Isso é que está na 430. Agora, na CONAMA 357 está a parte do controle de lançamento de acordo com os padrões de qualidade. Porque são duas coisas que tem que ser seguidas. Uma, a indústria tem que atender o padrão de lançamento, independente de onde ela lança, e não pode causar alteração na qualidade da água, colocando em risco a condição de qualidade relativa ao enquadramento. Você não pode lançar uma coisa que vai tornar o rio ali em condição não adequada com relação à sua classe, entendeu? Então, isso as ideias ficaram separadas, e não pode, porque tem que ficar tudo junto. E a motivação da 430 ter saído foi que o pessoal não aceitou os valores que foram colocados na 357. Sabe você lembra aquele slide que eu coloquei do plenário, não sei o quê? O pessoal não ganhou. O pessoal que defendia tirar o amônia e tirar o fósforo para o saneamento não ganhou naquela votação. Aí o que eles fizeram? Trabalharam até 2011 e conseguiram fazer a modificação, para dar uma folga para o saneamento, tá certo? Para dar uma folga, para que o pessoal... Porque aí o pessoal vem com uma conversa para mim, ó, mas professora, a gente nem ainda removeu carga orgânica, a gente ainda está tão ainda longe, a senhora quer tudo isso. Meu amigo, eu estou dando 37 anos, não tá bom não? Quantos anos você tem, Igor? Eu tenho 27. 27. Então, desde que você nasceu, eu estou falando a mesma coisa e a pessoa me responde a mesma coisa. Entendeu? Então, tem que fazer parte de um contexto só. A gente tem que entender que o lançamento de efluente tem a ver, não só com o padrão de lançamento, mas tem a ver aonde ele coloca aquele é por avaliação de risco. É como se fosse um plano de segurança da água. É a mesma coisa, gente. Eu não posso colocar aquele rio em risco. Qual é o risco? Não atender a minha classe de enquadramento. Então, tipo, só para confirmar se eu entendi, a ideia seria a gente ter padrões de lançamentos condicionados à classificação dos rios. Não, a gente já tem, Igor. Já está escrito isso na 357. Tem nenhuma novidade. Mas é que hoje na prática o que é atendido é a 430, né? O que tem que ser atendido hoje na prática é 430 e o decreto estadual 8468. Mas no 8468 também está embutido as condições de qualidade que tem que ser atendido. São as duas coisas, meu amigo. Se no seu caso não atende, é porque você não tem essa preocupação, é porque talvez na sua empresa a quantidade de efluente em relação ao rio que você lança é tão pequena que não precisa pensar nunca. Imagina lá em Limeira, uma fábrica de bijuteria, lançar um balde por dia. Eu não tenho que me preocupar, ela não vai alterar a qualidade do meu rio, concorda? Então basta eu atender a 430 ali, né? Aquela listinha, pronto. Isso prova que ela tem um mínimo de tratamento, entendeu? Mas o contrário não, então depende do empreendimento, depende dos volumes. Uma papel e celulose, amigo, ela é basicamente um rio, numa vazão de referência muitas vezes. Então ela tem que atender praticamente os padrões de qualidade. Tá certo? Então, perfeito. Deu para entender? Deu para entender sim, professora. Muito obrigado. Quando eu tiver
a oportunidade, eu vou te perturbar aí no seu laboratório. Por favor, será um prazer. Manda um beijo pra Márcia, se falar com ela. Você comentou ao final sobre frustrações, né? Eu acho que é uma questão que até abrange um pouco, né, esse espaço que a gente está aqui. Eu vi um estudo recentemente, né, que aponta que o Brasil consome em agrotóxico mais do que a China e os Estados Unidos junto. Então, eu acho que essa questão, né, é claro que eu compreendo e concordo com você integralmente sobre a gente colocar padrão de fósforo, a gente colocar toxicidade, tudo isso, mas eu acho que é uma discussão que abrange até outras esferas, né, políticas, de outras áreas, porque de nada a gente não vai conseguir progredir enquanto a gente não tiver esse controle político, financeiro sobre as nossas terras, né, sobre o que é aplicado nas nossas terras, que é um completo absurdo, né, o consumo de agrotóxico assim, do Brasil completamente desenfreado, né, pelo agronegócio. E você sabe sobre a PL do veneno, não é? Que em dezembro, no calar da noite, ela foi aprovada. E hoje, essa questão, para mim, eu pensei que eu ia ter que me aposentar. Inclusive, eu estava no médico, o dia que eu fiquei sabendo disso, é verdade isso, eu estava aqui em Paulínia, eu vou num cardiologista, e eu fiquei sabendo pela notícia, eu estava na espera. Quando eu entrei lá, o cara falou, minha senhora, a senhora está com uma pressão muito alta. Eu nunca tive pressão alta na minha vida, cara. Eu fiquei desesperada, porque foram anos, desde 1989, esse pessoal está tentando, e eles conseguem, entendeu? No Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Sabe, isso para mim, Igor, mostra assim, e ninguém tá nem aí, Igor, ninguém ficou indignado. Então, eu fico no... Isso é complicado. Então é isso. Hoje, agrotóxicos carcinogênicos podem ser aprovados, mutagênicos também. Quem vai fazer avaliação de risco, Igor? Quem? Nem eu sei fazer isso direito, cara. Para carcinógenos, não tem dado. Sabe, assim, é uma tristeza profunda, que só a Rosiane mesmo me tirou do meu limbo do final do ano para vir aqui continuar tentando falar com vocês e quem sabe, né, a gente faz cada açãozinha que você fizer, mínima que seja aí na sua época, a sua preocupação extra vai fazer muita diferença, viu? Certeza. Muito obrigado, professora, muito obrigado, pessoal. Eu acho que tem duas, eu não estou vendo aqui, Cassiana. O Cláudio pediu a palavra. Cláudio? Está me ouvindo, pessoal? Sim. Referente à qualidade da água bruta, quando a gente vamos imaginar que a gente tem uma padaria, né? Se a gente quer um pão de qualidade, a gente tem que usar matéria-prima de qualidade. No caso, se eu quero ter uma água de boa qualidade, eu preciso ter uma matéria-prima, água bruta, de boa qualidade. Só que essa qualidade da água bruta, às vezes ela não está sob o nosso controle. Então, só cabe a nós, né, do sistema de abastecimento, fazer uma gestão preventiva mesmo dessa água bruta, fazendo o programa 357, fazendo a tabelinha da professora que ela falou ali. Então, a gente não pode pensar na qualidade da água tratada, tem que pensar também na qualidade da água bruta, porque a gente sabe que boa parte das frutas do Brasil é o sistema convencional e algumas substâncias químicas que não são removidas nesse processo. Então, a gestão da água bruta, né, com o PSA ali, é fundamental para a gente garantir uma água segura para a população. Então, a gente faz aqui o programa 357, né, a cada 90 dias, na captação nossa. No posto, a gente tem 2 postos, a gente faz o programa 396, e nas represas a gente faz o monitoramento das cianobactérias, das cianotoxinas, e também alguns parâmetros para a qualidade de água bruta. Muito bem. É exatamente isso. E o importante seria consolidar essa informação, não é, Rosiane? Porque muitas dessas informações, elas ficam muito perdidas e a gente não consegue saber o que está acontecendo naquele manancial, fica repetindo análises.
né? E eu acho que esse é um grande desafio até do próprio comitê de bacia, né? Conseguir fazer essa união e avançar, e não é só na questão de diferentes parâmetros, é na questão mesmo do monitoramento, de uma tendência da qualidade da água, quantas coisas podem ser feitas. É para um batalhão de gente. O que eu sinto é que nós somos muito poucos, muito poucos. As preocupações enormes, e nós somos muito poucos. Nós precisamos de um batalhão de gente, inclusive de alunos, gente. A gente não consegue, está cada vez mais difícil. Por exemplo, você pede recursos para fazer um trabalho aplicado na faculdade, você não consegue financiamento. É muito difícil. Eu recém fiz um trabalho muito lindo, até se quiser mando para vocês, sobre recreação, sobre a possibilidade, a nossa proposta de inclusão de cianobactérias para recreação de águas de interior, né, águas doces. É uma tese de um aluno meu, de mestrado, dissertação, ficou muito legal, mas a gente não consegue atingir o público, ninguém consegue, não sabe o que está acontecendo. Isso é uma coisa mandatória, nós fizemos um trabalho muito legal, com um trabalho em conjunto com a CETESB. Eu vou mandar para a Rosiane, e aí a Rosiane pode, o link, né, e ela pode compartilhar com vocês, tá certo? Então, nós precisamos sim de alunos, vocês que são aí do saneamento, se animem, vão fazer mestrado, doutorado, com temas práticos desse que podem fazer a diferença na vida de vocês e na vida do país, não é? É isso aí. Mais alguém? Então, vamos para o encaminhamento. Gisela, então, primeiro, agradecer muito, né, o seu aceite, as suas palavras, né, todo o envolvimento com o setor. Eu acho que a gente tem um desafio, viu, Gisela? Estou falando para ti, mas para todo mundo aqui, a gente tem um desafio, né? Eu também persigo o Plano de Segurança da Água desde 2004, né? Que eu acho que o sistema de abastecimento, ele tem que fazer seu Plano de Segurança da Água. Só assim a gente faz a gestão de risco, né? Eu entendo, e a gente até conversou, né, Cassiana? Quem sabe, no futuro, quando os sistemas fizerem seus planos de segurança, quando a gente dá um recorte no manancial, que ele vai eleger os perigos e os pontos, né, e os riscos daquele manancial, levantando quais são os impactos, né, e aí eu não olho para a portaria, eu olho, né, quais são os meus contaminantes possíveis, a gente consegue depois, no futuro aí, pegar todos esses eventos perigosos que o sistema apontou para a gente juntar e fazer uma gestão realmente, né, de uma bacia. E é isso, Gisela, que a gente vai pleitear agora, né, porque assim, hoje o sistema de água faz segundo a portaria, né, mas o dado fica com ele, o dado fica no CISÁGUA, o dado não está na gestão para avaliar quais os riscos que a gente está discutindo aqui. E outra, quando a gente vê cada sistema, ele escolhe quando ele vai fazer o seu semestral. Inclusive, pode muito daquele semestral não achar, né, quando eu vou falar de agrotóxicos, já sei o que está falando, né, porque a aplicação não foi naquele período, né, é em outro período. Então, qual é o melhor, como é que a gente monitora com a